Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre a consciência crística através de um olhar espiritual. Lembrando que eu não estou ligada a nenhuma religião. Nós vamos trabalhar sobre a cura da ancestralidade, o resgate da nossa automaestria espiritual, o nosso verdadeiro lugar e identidade eterna, a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Nós vamos fazer uma passagem pelo Antigo Testamento, Novo Testamento e vou trazer também percepções sobre neurociência. Lá em Levítico 19, nós começamos com os versículos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós já começamos aqui com a reafirmação. Vocês, filhos de Israel, são feitos à minha imagem e semelhança. Então, traz essa afirmação de identidade eterna. A identidade eterna é uma identidade mais evoluída, mais expandida. Vamos olhar para a Bíblia, o Antigo Testamento, principalmente para um povo que está mais primitivo, um povo que não tem muitos recursos para lidar com os líderes daquela época. Eles estão um povo carente de conhecimento, carente, distante do próprio poder. Então, nós vamos ver uma linguagem condizente com o que eles precisavam na época, que era uma educação, assim, mais rígida, tá? Uma educação mais, assim, poxa, olha, presta atenção, hein? Tem consequências. Observe bem o que você está fazendo. Aí, continuando aqui, versículo 3, diz assim: Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai significa ordem no sistema familiar. Então, o que o Senhor, o Pai, está dizendo a sua mãe e os seus pais, ou a sua mãe e o seu pai, aliás, vieram antes de você, eles são mais velhos, eles têm experiência de vida. Não vai querer mandar nos seus pais, ou tomar as responsabilidades deles para vocês. Em uma família disfuncional, o que nós vemos? Tá tudo bagunçado ali, né? A mãe, às vezes, sendo pai também, sendo mãe, pai. Aí o filho mais velho cuida, é pai ou mãe dos filhos mais novos. Os mais novos querem mandar nos outros e aquela bagunça. Então, aqui nós já vemos a questão da cura da ancestralidade. Deus falando, olha, respeita o seu pai e sua mãe. Fique no seu lugar, você é filho. Porque quando nós estamos com um corpo mais primitivo, que a neurociência explica que é uma biologia, tá? Mais primitiva, que é um ser humano que funciona mais no tronco cerebral e sistema límbico. A informação não passa para o lobo frontal. Então, é mecanismo de sobrevivência. É aquele mecanismo de luta, fuga, paralisação. Aí tem os mecanismos de defesa, que são as armaduras que nós vestimos, né, as couraças, transtornos de personalidade. Nós vamos ter a ira. Não é apenas sentir raiva, tá? Sentir raiva é do ser humano. Eu falo dentro desse corpo mais primitivo, esse cérebro mais primitivo, que você acredita que você é a própria ira, sabe? Quando você não consegue
atravessar aquele período de raiva, aquele período, às vezes, de medo, pode ser medo também, tristeza, essas emoções mais densas. Você não consegue atravessar. Você incorpora na sua personalidade e você acaba sendo uma pessoa muito reativa. O lobo frontal, o córtex pré-frontal, pode chamar assim também, é a parte do nosso cérebro que para e analisa. Ei, peraí, esse é o melhor caminho mesmo a seguir? Será que eu tenho que acolher minha mãe? Colocar ela no colo, dar carinho para minha mãe? Será que isso eu não estou invertendo os papéis? Agora, o cérebro primitivo, ele quer a sobrevivência. Então, se o sistema familiar tá falando, acolhe a sua mãe, porque senão você será excluído, você nem pensa, você acolhe. E aí você começa ali a mandar na sua mãe, falar, mãe, mas você tem que fazer isso, faz aquilo. E torna o chefe de família, sendo que você, no seu lugar original, você é o filho. Você é aquele que respeita a ordem da casa, que vai viver a própria vida, mas enquanto estiver na preparação para a vida adulta, você é que segue as ordens. Então, o cérebro primitivo, ele vai fazer com que você se torne a pessoa raivosa ou a pessoa envergonhada. Ao invés de sentir a vergonha, de sentir a tristeza, isso passa a ser uma parte sua. E nesse mesmo versículo fala, e guardará os meus sábados. Nossa, isso aqui é bem interessante. Quando nós estamos no nosso lugar, primeiro vamos falar aqui nós como filhos. Todo mundo aqui é filho. Se você tá aqui, é natural. Ser pai e mãe pode ser uma escolha consciente ou inconsciente, mas... então, você já chegou aqui na posição de filho. Quando você está realmente no seu lugar de filho, você consegue descansar. Porque é pesado você tomar um lugar que não é seu, tá? E isso é tudo muito inconsciente. Não é algo assim, poxa, eu vou tomar o lugar da minha avó. Que às vezes a gente não toma o lugar dos nossos pais, às vezes a gente toma o lugar dos nossos avós. Imagina só, a minha avó, mãe da minha mãe. Então, naturalmente, eu vou querer colher minha mãe. Eu vou querer mandar na minha mãe, tomar as decisões por ela. E esse lugar, muitas vezes, não é a criança que fala, eu quero ir. Tá? Nós vamos ver isso nos pais. Os pais que ainda estão em busca dos próprios pais, projetam esse desejo nos filhos. E a criança, de forma inconsciente, que quer ser amada, fala o seguinte, poxa, eu quero ser amada. Se eu for a mãe da minha mãe, eu vou receber amor? Então, bora para aquele lugar. Mas a criança não consegue descansar. A criança que não está no seu lugar, ou adulto, tá? Adolescente, qualquer pessoa que não está no seu lugar, não consegue guardar os sábados de Deus, que é o descanso, que é a confiança, a fé, a certeza que as coisas vão se ajeitar, porque você está fora do seu lugar. O peso, é enorme. Você carregar algo que não é seu, uma dor que não é sua, interpretar um papel que não é seu. Gente, interpretar um papel que não é seu, nós temos várias nuances. A nuance de tratar dos nossos pais, de cuidar deles, ou às vezes até querer excluí-los. A forma como nós lidamos com as várias áreas da vida, relacionamento, dinheiro, cuidar dos nossos filhos, até a roupa que nós vestimos. Até a roupa que nós vestimos. Isso eu posso falar que aconteceu comigo hoje para gravar esse vídeo. Me veio um pensamento assim, nossa, eu vou colocar uma blusa de manga para gravar, para dar aula, para trabalhar. E eu tô aqui, não entendendo por quê, não me entendendo.
Quando eu tirei, coloquei aqui minha regatinha, o negócio fluiu, porque eu me senti no meu próprio corpo. Então, tinha uma parte minha que precisava de luz, que acreditava, que tinha uma crença aqui. Ah, para falar sobre espiritualidade, eu tenho que estar vestindo roupa de manga, eu não posso mostrar meus ombros, não posso mostrar meus braços. Embora faz muito tempo que eu não use roupa assim para gravar, tava escondido, tava lá no subconsciente. Fazia muito tempo que eu não tava usando roupa de manga mesmo, manga longa, nem mais formal. Mas estava escondido, precisava vir à luz, eu precisava perceber. Ei, peraí, eu não tenho que usar não, eu tenho que estar confortável, porque se eu não estiver confortável, como que eu vou ensinar para as pessoas? Se eu usar uma máscara, se eu vestir uma armadura, como que eu vou conectar com a consciência crítica, que é uma consciência elevada, sutil? Não tem como, tá? Então, quando nós falamos sobre estar no lugar de uma outra pessoa para pertencer à família, é sobre isso. É sobre maquiagem, é sobre a roupa, é sobre carro que você quer comprar, sobre a casa que você quer morar, o lugar. Tudo girando em torno do pertencimento. E não é errado você usar maquiagem, usar salto, usar terno, desde que faça sentido para você. Não é para mostrar algo para alguém, tá? E nós vamos ver isso nos nossos estudos, porque lá no Antigo Testamento, naquela época, as pessoas sofriam por conta de opressão dos líderes religiosos, políticos, toda aquela situação de escravidão. E quando nós falamos sobre essa liderança de imposição, de dor, de sofrimento, que impõe o sofrimento, que impõe as coisas, nós estamos falando desse estado baixo de consciência, de orgulho, que é a busca pelo status, pelo poder, busca pela sobrevivência. Então, essa busca pela sobrevivência pode ter duas nuances. Eu vou simplificar aqui, tá? Os nossos estudos. Pode ser essa questão que você se vê inferior, assim, nossa, eu não tenho poder nenhum. Alguém vai me salvar, alguém vai fazer por mim. Ou então, você pode se ver maior do que os outros e começar ali a impor as coisas. Tá? Então, nessa época tinha muito sofrimento, as leis precisavam, entre aspas, né, ter essa coisa assim mais rígida, mas não tinha espaço para suavizar, tá? Então, na neurociência, nós aprendemos que consciências primitivas precisam da punição. Nós vamos ver aqui, olha, lá no versículo 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, furtar, consciência muito, muito baixa, tá? A pessoa tá em sobrevivência, amígdala hiperativada, sistema de luta-fuga, ela tem que lutar pela sobrevivência. Tá no tronco cerebral, tá naquela programação, eu preciso ser importante para sobreviver. Eu preciso manter a minha sobrevivência. A pessoa furta, a pessoa mente. Aí mais à frente fala, não oprimirás o teu próximo. Aí você vê a questão, né, da opressão. Você tem que fazer isso aqui. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, né, que é a fofoca. A neurociência já nos mostrou que quando nós fofocamos, ativa áreas cerebrais que estão conectadas a esse cérebro mais primitivo de recompensa, que é um sentimento assim, eu sou superior, eu posso julgar, eu posso falar da vida do outro, eu posso criticar. E isso eleva o ego espiritual. Ou é isso, o ego espiritual, o ego ferido, né? Aquela sensação assim que eu sou maior do que o outro. Fala assim, não te fingarás.
não te vingarás. Ó, vingança faz parte do orgulho, que é esse ser primitivo, cérebro em sobrevivência. Tá ativado. Tá lá acreditando que tem alguma coisa que tá acontecendo de ruim aí, quer vingar. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fala sobre perdão, que Cristo, depois da vinda de Cristo, fala muito sobre isso, sobre não guardar essa ira no coração. Por quê? Porque todo o processo aqui tá conectado lá no início, que a gente está estudando, ó. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, esse é o nosso lugar. Criados à imagem e semelhança do Criador. Eu sou o que sou. Eu sou a consciência. Eu sou a luz, eu sou a plenitude, a completude. Esse lugar sagrado, quando nós permitimos, quando nós abrimos brechas para a ira, para a vingança entrar, vai contaminando. Então, por isso que tem a orientação, não vingas, nem guarda ira. Aí aqui fala sobre o processo de purificação. Lá no versículo 22. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará peraí, deu um trava-língua aqui. Propiciação. Propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou. E o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Em termos de multidimensionalidade, de percepção mediúnica, aqui tá falando sobre miasmas. O pecado é a incoerência. Lá no começo fala: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Então, age com coerência. O que é ser santo? É ser amoroso, é ter compaixão, é perdoar, é se colocar no seu lugar. O que é ser santo. A gente não precisa levar no pé da letra, tá? É tudo muito simbólico. Toda a Bíblia eu vejo como simbólica. Mesmo que tenha os fatos que aconteceram, é tudo muito profundo, cheio de camadas. Então, nós precisamos ter olhos de ver. Então, quando nós estamos fora do nosso lugar, quando eu quero ser mãe da minha mãe, estou incoerente. Isso vai gerar miasmas, que é o que a gente chama de karma. Assim, não faz sentido. Foi ela que me carregou no ventre dela. É claro que com a permissão de Deus, a vida vem de Deus. Com o trabalho do meu pai, foi um trabalho em equipe, né? Mãe, pai e a fonte criadora. Então não faz sentido, é incoerente eu querer cuidar da minha mãe, como se ela fosse minha filha. Então isso vai gerar miasmas, vai gerar karma. Então aqui o karma é o pecado. É aquilo que não faz sentido, que tá no inconsciente, tá no modo de sobrevivência, modo automático. Que a gente pode falar também que está nas trevas, está nas sombras, a gente não tá conseguindo perceber. E aqui fala que quando a gente faz a oferta, quer fazer essa oferta, é falar assim: fonte criadora, Deus, eu estou vendo que não tô no fluxo da vida, eu estou querendo ir contra, eu tô fora de lugar, eu tô no orgulho, eu tô guardando mágoa no meu coração, eu tô desejando vingança. Eu te entrego, essa é a oferta, eu entrego para a fonte criadora, entrego a ti, fonte, para fazer a transmutação, para fazer essa alquimia. Eu quero
curar isso, eu quero te entregar essa situação. E aí tem todo um processo de movimento energético, que aí vem atrás, partículas, todo o processo para fundir, para fazer um processo de fusão, voltar para a neutralidade. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma energia de totalidade, tá? E isso, gente, lembrando que é a consciência crística, que é o todo, é o uno. Todos nós fazemos parte da fonte criadora. Então, nós precisamos fundir. A gente faz o processo através da integração. Ao invés de excluir, de repelir, nós integramos. Então, tem esse processo de integração. Só que aqui fala que tem um tempo, tem um período para fazer essa integração, para fazer a transmutação dos nossos pecados, das nossas incoerências, dos nossos miasmas. E aqui fala que incircunciso é impuro, tá? Significa impuro. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Ou seja, tem um período para fazer a transmutação, tem um período para limpar esse nosso campo, porque quanto mais denso, porque nós estamos falando aqui de uma mentalidade, gente, naquela época, que era bem densa, tá? É assim, violência. Você vê que, se você olhar, assim, para a história, as pessoas iam se divertir vendo morte, brigar até a morte. Então, é muito, muito denso. Então, quanto mais denso for uma energia, mais tempo a gente vai precisar. E tem uma outra coisa. Tem uma mentalidade, certo? A pessoa que tá na mentira, que ela tá na vingança, que ela tá na ira, ela tem uma mentalidade, ela tem um comportamento. Então, um conjunto de crenças, valores, princípios, tá no inconsciente. Então, tem um processo. A gente vai entregar para a fonte criadora, falar, fonte, tá aqui, eu aceito, eu reconheço que eu estou incoerente. Tá aqui. Vamos transmutar isso, eu vou liberar para fazer a transmutação. Mas, quando eu faço esse processo, vou liberar para fazer a transmutação, eu preciso também mudar minha mentalidade. Porque se eu não souber o que me faz mal, aquilo que me afasta da consciência crística, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar mentindo, eu vou continuar julgando, eu vou continuar vestindo uma máscara para ser aceita socialmente. Às vezes eu percebo que eu estou na cadeira da minha avó, aí eu vou para a cadeira da minha mãe. Aí eu vou para a cadeira do meu irmão, vou para a cadeira do meu filho. Então, é um processo por etapas, tá? Então, leva um tempo. Aí é que entra a questão de ter paciência, de ter fé, de confiança, é o descansar, guardar os sábados. Peraí, eu vou trabalhar, eu vou olhar para essas minhas dores, para os meus comportamentos, vou mudar, e vou descansar, e vou fazer esse processo, que leva tempo, gente, não é assim, da noite pro dia nós nos tornamos iluminados. É um caminho espiritual. É um caminho que você vai fazendo, vai trilhando, vai aprendendo e cai, levanta. Então, é importante ter essa percepção. Aí continua. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Então, aqui fala assim, calma. Olhar para essa disfunção na sua família é desconfortável, dói, mas vai passar. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, porque você purificou a sua árvore genealógica. Você foi para o seu lugar. Quando você vai para o seu lugar, o que acontece? Quando você for conversar com a sua mãe, naturalmente você vai devolver o lugar dela a ela. Você vai conversar da posição de filho. Quando você for conversar com a sua avó, a mesma coisa, você vai estar no seu lugar. Naturalmente, a sua avó vai ter que te responder do lugar dela.
Não é que você vai impor isso, você vai espelhar. E pode ser desconfortável, porque assim, quando você, né, quando você tá caminhando pro seu lugar, você fala, não, agora eu sou filha, agora eu sou filho. E alguém vem tentar tirar do seu lugar, você dá aquela afirmada e você vai espelhar o que o outro não tá querendo ver em si mesmo. Você vai espelhar, assim, que a pessoa não tá, por exemplo, buscando melhora, que a pessoa tem dependência, e isso pode causar certos atritos, sabe? Você pode escutar coisas do tipo assim, agora que você está no despertar espiritual, você acha que é melhor que todo mundo. Mas calma que uma hora você cai, viu? Mas não é por mal, sabe? Não é por mal que a pessoa tá falando isso. É porque ela não tá acostumada a te ver no seu lugar. Porque era mais confortável quando você estava fora do seu lugar, quando você estava lá na posição de mãe da sua mãe, de pai do seu tio, sabe? Essas coisas, porque criava uma ilusão para essas pessoas que elas estavam recebendo aquilo que elas queriam, mas não é verdadeiro. Por isso que quando nós falamos de Jeshua, né, ou Jesus, pode chamar de Jeshua, Jesus, do jeito que você quiser, ou Cristo, do jeito que você se sentir mais confortável, né, quando Cristo nasce na Terra, é chamado de luz do mundo, porque traz essa consciência que a gente não estava querendo ver. Começa a iluminar as nossas sombras, que nós estávamos fora do nosso lugar. Isso é desconfortável. É desconfortável para nós e para as pessoas também que estão ao nosso redor. E isso que eu estou falando é para te ajudar a ficar firme no seu caminho, sabe? Porque você não vai espelhar isso só para sua família. Você vai espelhar isso no seu relacionamento amoroso, com as suas amigas, com seus clientes. Porque às vezes, eu vou trazer aqui um exemplo assim, tipo, meio que nada a ver, tá? Com espiritualidade, com cura, terapia, nada disso. Às vezes você é advogado. E os seus clientes estavam acostumados a receber aquela proteção de pai. Inconsciente, você, né, de forma inconsciente, você se colocava nessa posição. E eles se sentiam bem. E aí, quando você vai pro seu lugar, você percebe isso. Nossa, mas eu tava tomando dor de todo mundo como se eu fosse pai. E você se posiciona, naturalmente você vai espelhar para esses clientes também. Você vai devolver para eles o lugar deles, pelo menos naquele momento. Você vai devolver a dignidade para eles. Isso tudo, gente, de forma muito sutil, porque ninguém salva ninguém, tá? Ninguém salva ninguém. Mas quando nós estamos no nosso lugar, nós exalamos a cura. Nós não precisamos dizer uma palavra. Muitas vezes nós não precisamos dizer. Nós precisamos apenas estar na nossa posição. Porque aí cada um vai ter que caçar o seu rumo, caçar o seu lugar. Aí aqui nós temos: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Isso aqui significa sobre tudo que nós estamos falando, sobre sobrevivência. Sobrevivência é, assim, estar morrendo, aquela sensação de que você tá sendo sufocada, a vida tá te engolindo. Então, pelos mortos significa isso. Pela pessoa que está em sofrimento, pela pessoa que está na sobrevivência, que está furtando, que está mentindo, que está desejando a vingança, que está criticando, não dareis golpes na vossa carne. Não se... a palavra certa aqui... Peraí, deixa eu tomar uma água. A palavra fugiu da minha cabeça tem tempos, tá? Que eu tava preparando a aula e a palavra já tinha sumido. Não se sabote, ela veio agora. Pelos mortos, por aqueles que estão na sobrevivência, furtando, mentindo, te criticando, fazendo fofoca sobre o seu nome aí,
Não se machuque por essas pessoas, não se sabote por elas. Não deixe de fazer o que você tem que fazer por aquele que está nesse modo de sobrevivência. Não deixe, faça o que você tem que fazer. Aí aqui fala assim, ó, continuando. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Então lá no começo tá falando, cada um temerá a sua mãe e seu pai. Não saia do seu lugar de filho, não vá para o lugar dos seus avós, dos seus bisavós, nem dos seus pais. Fique no lugar de filho. Aí tem a orientação para os pais. Não machuque os seus filhos. Não machuque a sua filha. Não machuque o seu filho. Se coloque em posição de pai, de mãe. Não pegue a sua dor e transborde no outro. Na verdade, nem é transbordar, é mais assim, despejar nos seus filhos. Não despeje nos seus filhos. Por quê? Porque quando você despeja, você faz os seus filhos se prostituir-se. O que é prostituir? É você perder o seu valor, tá? Vamos tirar a questão moral sobre a parte sexual, mas vamos olhar o contexto geral. É sobre você perder o seu valor. É sobre perder o valor que tá lá no começo. Santo sereis, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu despejo a minha dor no meu filho, ele se vê sem valor. Ele perde o próprio valor. Ele é machucado, ele entra em modo de sobrevivência. Luta, fuga, aí ele começa o que? Eu vou tomar, eu não tenho o meu. Começa ele veste uma máscara. E ao vestir a máscara, ele vai passar adiante, ele vai passar para os meus netos, meus bisnetos, e vai passando a questão da dor. Então, aqui fala sobre essa questão de olhar para si, olhar para você não passar adiante, porque quando você passa adiante, você está, nós, quanto seres humanos, tá? Nós estamos perpetuando a maldade. A maldade, gente, ela tá conectada ao egoísmo. Egoísmo é o orgulho em ação. Quando nós estamos com a amígdala hiperativada, funcionando lá no tronco cerebral, cheio daquelas programações de dor, de medo, não tem passagem pro lobo frontal, que é o livre-arbítrio, tá? Só aqui que a gente vai ter livre-arbítrio, que é quando a informação passa pelo racional. Nós vamos tomar decisões, nós vamos avaliar as consequências. Quando não passa, nós estamos nessa busca por sentir importante, porque o tronco cerebral, ele tem essa programação. Eu preciso ser importante para ter a sensação de sobrevivência. Então, quando nós estamos no ser primitivo, nós vamos ser egoístas. Nós vamos pensar só no nosso. Para garantir a sobrevivência, que é a sensação de morte. Basicamente isso, tá? Assim, bem resumidamente mesmo. Então, para a maldade não perpetuar, nós temos que purificar o nosso coração. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Que aí é quando Jesus já está na terra, está ensinando. Mateus 8, versículo 18. Nós temos aqui como devemos seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Gente, isso aqui é sobre tirar máscaras. É sobre ser real. É sobre ser espírito, chama eterna, chama viva, alma. As raposas têm covis. É tudo instinto animal, tá? Olha, raposas têm covis. Aves dos céus têm ninho. Aves do céu têm ninhos. É instinto animal. O ser humano primitivo, na sobrevivência, quando tá naquele caos, ele vive no instinto animal, instinto de sobrevivência que o comanda. Então, Jesus está ensinando aqui. Se quer andar comigo, ou seja, se quer acessar a consciência crística, se quer acessar a consciência que eu acesso, ela é livre. Ela é livre, ela é sua por direito de nascença. A imagem e semelhança do Criador. Mas você precisa sair do instinto de sobrevivência. Você precisa ir para o amor. Então, nós temos aqui, antes da consciência crística na Terra, as pessoas estavam sofrendo. As pessoas estavam em luta, fuga, paralisação. Você vê que Jesus curava muitos paralíticos, que é quando o nosso sistema nervoso central congela, não tem resposta, paralítico. Então, a consciência crística significa luz, consciência, percepção elevada, unidade, amor divino. É isso que significa. Então, para viver essa unidade, para viver o amor divino, precisa tirar as máscaras, precisa sair do instinto. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. O que o discípulo de Jesus estava falando? Olha, eu tenho que cuidar do meu pai. Eu sou o pai do meu pai. Meu pai está no modo de sobrevivência. Meu pai, ele precisa de alguém em volta dele. Quando nós vamos estudar transtornos de personalidade, nós vemos que algumas personalidades, alguns desses transtornos, ou melhor assim, alguns desses transtornos precisa de atenção, de validação o tempo todo. Precisa de alguém aplaudindo, precisa de alguém ali admirando, chama a atenção, fica, ei, eu preciso de ajuda. E isso de diversas formas, tá? Tem diversas roupagens. Às vezes fazendo gracinha, né, e tal. Gente, não faz mal você, se faz parte do seu eu mesmo, ter bom humor, sabe? Levar as coisas com leveza. A questão é quando você faz isso pra chamar atenção. Esse que é o problema, tá? Vamos deixar a coisa bem clara aqui. Então, pode ser essa coisa de, eu vou chamar a atenção sendo engraçadinho, ou eu vou usar uma roupa assim que chama atenção, né, que traz uma coisa mais expansiva. Mas pode ser também uma coisa mais pra dentro, mais introvertida, que é quando a gente usa uma máscara assim de, sabe, eu vou guardar essa tristeza aqui, porque quando eu faço uma carinha triste, eu recebo acolhimento. Então, quando eu choro, alguém vem passar a mão na minha cabeça. Então, o que Jesus está falando aqui é sobre isso. Olha, o seu pai tá no modo de sobrevivência. Ele tá querendo chamar sua atenção para você ficar sepultando ele, ficar velando, ficar em torno dele. Então, você precisa o quê? Deixar os mortos cuidar dos mortos. Em outras palavras, o que Jesus ensina? Quando seu pai estiver pronto, ele vai levantar do sepulcro. Ele vai sair do sepulcro. Ele vai levantar do caixão. Quando o seu pai estiver pronto para expandir a consciência, ele vai conseguir. Porque todos nós somos filhos da mesma fonte, do mesmo lugar. Tanto eu quanto você, todo mundo. Ele não tá no momento dele. Quando você fica lá em torno dele,
alisando o ego dele, o ego ferido. Ah, é mesmo, coitadinho do meu pai, nossa e tal. Você tá deixando de fazer o que você tem que fazer, que é espalhar a palavra de Cristo, que é ensinar outras pessoas, que é ajudar quem está pronto para receber ajuda. Sentar no seu lugar. Simplesmente Jesus falou assim, senta no seu lugar. Não fique em torno. Você quer me seguir? Não fique em torno do sepulcro. Não fica lá na energia morta. E quando nós falamos desse instinto de sobrevivência, nós falamos dos miasmas, nós falamos de uma energia que está morta. Uma energia pesada. E isso, gente, não é abandonar pai e mãe, sabe? Na velhice, quando nossos pais precisam ali de alguém para ajudar, fazer compra de casa, né? Para levar ao hospital. Não é isso, tá? Não é abandonar. É você ser filho ali do seu lugar, sabe? Você ajudar os seus pais do seu lugar. É sentado na sua cadeira. Assim, olha, eu vou até aqui, eu posso fazer isso aqui. Mas, depois desse limite, não dá mais. Porque se eu ficar só em torno, girando em torno dessa dor e fora do meu lugar, a minha vida toda vai ser destruída. Porque, e se esse discípulo tem filhos? Quem está cuidando desses filhos? Ele está sepultando o pai. Ele não está cuidando do pai. Ou ele não está cuidando dos filhos, ele está cuidando do pai. Ele está fora de lugar. E isso vai só gerando mais energia de morte, energia de doença, energia de estagnação, de tristeza. Ah, e isso, gente, é diferente de sentir a tristeza. A gente vai sentir. A gente vai sentir a tristeza, vai integrar, vai atravessar e vai seguir em frente. Tá bom? Vou ver se eu tenho mais alguma coisa aqui das minhas anotações para passar para vocês. Então, um resumo aqui da nossa aula, do nosso estudo, é observe, tá? Observe o lugar que você está sentado. Se você tá querendo preencher algum vazio da sua ancestralidade para você ter amor, para você ter pertencimento. Observe as suas máscaras, aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz. Porque a partir desse movimento de você estar em você, esse movimento interno, você consegue elevar sua consciência. Aqui, quando nós falamos de identidade eterna, que é a identidade crística, né, que dentro dos ensinamentos de liberdade, que eu ensino para vocês aqui no canal, todos nós temos um Cristo dentro de nós, o Cristo interior, a consciência crística. Mas para alcançar essa consciência, para fazer a integração, não dá para você fazer fora de lugar. Assim, essa consciência vai descer aonde? Porque você não está em você, você está em um outro lugar. Você está tentando, né, tomar o lugar de outra pessoa, tampar buracos. Como que você vai integrar isso no seu corpo? Porque todo o nosso corpo tem consciência, energia, todo o nosso corpo é precioso. É o templo do Espírito Santo. Então, quando você está fora do seu corpo, você ignora o cansaço, você ignora sinais, e isso só vai piorando, vai trazendo mais doenças, sabe? Vai piorando as coisas. E aí, uma hora você olha assim e fala, meu Deus, mas como que eu não olhei para isso? Como que eu não percebi o que eu precisava mudar em mim? Porque o seu foco de atenção, a sua consciência não está em você, tá lá fora. A consciência crística é a união do feminino e o masculino dentro de você, que te conecta à unidade. E esse casamento sagrado é o que vai trazer a sensação de plenitude e completude. Então, a partir desse foco de consciência interno,
quando nós transbordamos na matéria, já não é mais com o mesmo olhar de antes. Então, podem mudar os nossos interesses. Às vezes, nós estamos focados em algo mais palpável, como uma prova do nosso valor, e de repente, não tão rápido assim, mas aquilo ali já não faz mais sentido. E isso pode ser em várias áreas da vida, como relacionamento, trabalho, às vezes comprar uma casa, sabe? Às vezes você tá ali tão assim, preciso comprar uma casa, né? Eu quero ter a casa. E aí depois você fala, morar de aluguel já tá bom. Já não é aquela coisa de necessidade. Então pode mudar sim, tá? O importante mesmo é você estar bem dentro, porque esse estar bem dentro é o que te dá força para você superar os desafios da vida. Que para crescer, naturalmente, nós precisamos fazer uma ginástica da vida real, passar pelas situações, experimentar, testar, não apenas ganhar, tá? Quando nós queremos só ganhar, nós estamos em uma posição imatura, de não reconhecimento da nossa capacidade. Então tem esse lado que é importante nós observarmos. Bom, é isso, meus amores. Gratidão, um beijo grande. Até o próximo vídeo.